Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. E no seu plantão de carnaval, você achou que o seu maior problema ia ser lidar com um bêbado vomitando. Pois é, achou errado. Que agora tem um paciente gritando no meio do PS, desorientado, sudoreico, agressivo, e você que só queria um plantão tranquilo precisa decidir. É uma intoxicação, uma psicose primária ou algo muito pior? Respira fundo, porque hoje o Bolos é sobre o manejo do surto agudo no PS. Aqui, a regra número 1 é que a segurança está em primeiro lugar. Se tem um paciente agitado no PS, a primeira regra é garantir a sua segurança, a segurança da equipe e a do próprio paciente. Nada de querer bancar o herói e tentar resolver sozinho. Isso termina no YouTube, e não de um jeito muito bom. Checklist rápido. Ele pode se machucar ou machucar os outros? Ele está armado ou com um comportamento violento? Precisa de contenção física? Então aqui vai uma dica prática. Se precisar conter, nada de papo motivacional. O ideal é uma ação rápida, coordenada com pelo menos 4 pessoas. E lembre-se, contenção física sem sedação é tortura. Se amarrou, tem que medicar. E o surto não é sempre psiquiátrico, então não rotule errado. Se você errar aqui, pode até matar o paciente tentando tratar uma coisa que ele nem tem. Eu começo falando do delírio hiperativo, aquele surto que tem causa médica, que começou de repente, que oscila muito, acompanhado de febre, ou uma hipoglicemia, hipóxia, pode até ser um AVC embolizando na sua frente. Tem causas comuns como abstinência alcoólica, o famoso delirium tremens. As intoxicações medicamentosas também podem ser causa. E a conduta é, cheque a glicemia primeiro, porque a hipoglicemia pode virar uma PCR na sua cara. Se for uma abstinência alcoólica, benzodiazepínico nele. Aldol aqui só piora as crises convulsivas. E a psicose primária? Tem com aquele paciente que já tem um histórico psiquiátrico. Aquele paciente jovem que já teve surtos antes, alucinações, os delírios são bem estruturados, não tem febre, não tem sinais clínicos estranhos. A conduta aqui, se não estiver muito agitado, é tentar uma conversa e antipsicótico oral. Se precisar de sedação, o Aldol, a prometazina ou até um benzodiazepínico, drogas que muitas vezes podem ser feitas por via intramuscular, podem ser opções. Se for um caso mais leve, o aripiprazol ou uma olanzapina podem ser boas opções. Quando é que eu penso em uma intoxicação exógena por drogas? O surto do paciente que tomou alguma coisa e deu ruim. Bom, as pistas estão aí. Hidríase, taquicardia, hipertensão e hipertermia nos levam a pensar no uso de estimulantes como a cocaína, MDMA ou LSD. Já a presença de miose, relaxamento do nível de consciência e a respiração mais lenta vão nos fazer pensar no uso de opioides. A presença de clonos, tremores, sudorese tem que nos fazer pensar numa síndrome serotoninérgica. Aqui devemos nos lembrar dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Para aquele paciente que chega babando, bradicárdico, fasciculando, ou seja, o paciente molhado, vamos nos lembrar dos organofosforados e dos carbamatos, por exemplo, o chumbinho. E tem algumas regrinhas. Não se usa haloperidol em intoxicação por estimulantes, você só vai aumentar o risco de arritmia. Aqui, o benzodiazepínico puro é o seu tratamento de escolha. O midazolam ou o diazepam são opções. E se for por serotonina demais, a ciproheptadina pode te ajudar. Até aqui, beleza, o paciente está agitado e você decidiu que precisa sedar. Mas agora vem a pergunta de ouro. Como é que eu vou fazer isso sem colocar o paciente em um risco maior ainda? Bom, se você não sabe exatamente o que está acontecendo, as drogas de escolha continuam sendo o haloperidol, a prometazina e o midazolam. Essas drogas podem ser feitas por via intramuscular. Lembre-se que conseguir um acesso endovenoso nesse paciente pode ser um verdadeiro desafio. Sempre que você associa a prometazina com o haloperidol, você diminui as chances de manifestações extrapiramidais. Se a sua suspeita for de uma intoxicação por estimulantes, a droga de escolha são os benzodiazepínicos puros, nada de haloperidol. O midazolam ou diazepam em doses generosas podem te ajudar. Se você pensa em abstinência alcoólica, a droga de escolha é o diazepam. Nada de haloperidol aqui, porque pode aumentar o risco de convulsão. Aqui, a dica é que se o paciente rebaixar demais depois da sedação, precisamos de uma via aérea monitorizada e suporte ventilatório disponível.
Se houve uma hipotensão pós-midazolam, provavelmente houve uma vasodilatação. Isso é esperado e às vezes uma reposição volêmica leve com cristalóides resolve o seu problema. O ponto é, assim que possível, esse paciente deve estar na sala vermelha, monitorizado e com todo o suporte de vida ao seu alcance. Mas passou a sedação, o paciente está mais tranquilo. E vem aquela dúvida, eu interno ou eu mando para casa? Bom, os critérios de internação psiquiátrica são as tentativas de suicídio ou risco de autoagressão, paciente com agitação grave persistente, incapacidade de se cuidar sozinho e necessidade de ajuste de medicação psiquiátrica prolongada. Segura esse paciente porque são pacientes em verdadeiras emergências psiquiátricas. E os seus critérios para alta? Bom, se o paciente está lúcido, colaborativo, sem risco iminente, se ele tem um familiar ou responsável para acompanhá-lo e se ele já tem um encaminhamento garantido para a psiquiatria. Se ficou na dúvida, chama a psiquiatria para avaliação. Sim, todas as unidades deveriam ter suporte psiquiátrico. E as emergências psiquiátricas devem ser de domínio do emergencista, mas você não está sozinho. O Ciatox é o seu melhor amigo. Se você não tem certeza do que está lidando, liga para o Ciatox. Eles podem te dizer se tem algum antídoto ou algo específico que você precisa fazer. Quando é que eu vou entrar em contato? Quando eu não sei se a droga tem antídoto, se eu não tenho certeza de como eu manejo essa intoxicação, ou se eu preciso de uma orientação sobre um tóxico às vezes menos comum, com o qual eu não estou acostumado. Resumindo, antes de chamar de psicótico, checa se não tem intoxicação ou delírio. Se precisar sedar, escolha a droga certa e nunca tenta conter um paciente sozinho. Em suma, se for um delírio hiperativo, procure a causa base. Se for uma psicose primária, antipsicótico e benzodiazepínicos são opções. Se for uma intoxicação exógena, os benzodiazepínicos devem ser feitos puros. Se o paciente for muito forte, chama reforço antes que seu plantão vire uma arena de MMA. Gostou desse bolos? Então manda para o colega que vai estar no PS no carnaval, porque se tem festa, tem surto, mas aqui tem conhecimento bom e conhecimento rápido.